Joga na tela, por favor, Mateus capítulo 14, verso 22. Preste muita atenção nessa mensagem, que ela vai trazer de forma muito pedagógica algo muito importante, um ensino, um aprendizado muito importante para nós. Amém? Ah, parece que você não está mais aí. O que foi? Ficou cansado? Não, porque se você estiver cansado, eu vou falar, Thales, pode ir embora, porque eles não aguentam mais. Não aguenta mais nada esse povo. Deixa eu falar uma coisa para você. Muito pedagógico. Eu estava conversando com o Thales ali agora há pouco, e eu estava dizendo para ele, Thales, a questão é, nós não lemos a Bíblia na nossa mente, nós lemos a nossa mente na Bíblia. E é isso que tem prejudicado a nossa nação, e o povo não tem percebido que a mensagem do reino de Deus é a mensagem mais importante para esse momento em que vivemos. Nós temos pregado salvação para salvo. E sabe o que acontece? Você não consegue ler a Bíblia sem uma ação externa, já te condicionando a entender aquilo daquela forma. Quem está pegando? Nós temos que começar a ler o texto, e ele tem que saltar aos nossos olhos. Veja bem, eu vou te dar um exemplo. Eu vou começar e você termina. Em João, por exemplo, o texto vai falar de um homem cego. Um homem que era cego, que nasceu cego, e que os discípulos de Jesus, ao aproximar-se dele, perguntaram, Senhor, quem pecou para que este nascesse cego? Ele ou seus pais? Aí Jesus disse, ninguém pecou. Ele nasceu assim para que se manifestasse. Cadê você? Acho bom que na internet todo mundo é Bíblia. Chega aqui. Para que se manifestasse. Então, isso é o que as pregações que você ouviu a vida toda colocou na sua cabeça, porque o texto diz obras e não glória, porque Deus não tem glória na enfermidade, mas tem obra na cura da enfermidade. Pastor, mas é só uma palavra que muda tudo. Consegue entender? Por exemplo, em João 2, quando o Senhor chega na boda que está acontecendo em Caná da Galileia, Maria, sua mãe, diz, acabou o vinho. E aí, Jesus diz, mulher, você sabe que não é chegada a minha hora. E ela diz aos serviçais, façam tudo que ele mandar. E por algum motivo Jesus resolveu agir. E ele diz, tragam as talhas. E trouxeram 6 talhas de pedras. Para que servem essas talhas? Elas são para a purificação. As abluções, ou seja, as lavagens cerimoniais, são feitas nessas pedras. Ali os homens lavam as suas mãos e os seus pés para estarem ritualmente puros. E então poderem acessar essas talhas de pedra. Como você lê isso em João? Essas pedras, elas remontam à ideia da lei de Moisés, que recebeu a lei em pedras. E a água dessas talhas são águas purificadoras, mas as talhas que trouxeram para Jesus estavam vazias. O que o autor quer nos ensinar com isso? Ele quer nos ensinar de forma muito pedagógica que a lei já não tem mais poder de purificar, porque as talhas estão sem água. Veja que o diálogo entre Jesus e Nicodemos em João 3, quando Jesus diz, é necessário nascer da água e do Espírito. Jesus não estava falando do batismo cristão, porque o batismo cristão não existia. Ele estava falando do texto de Ezequiel, quando o Senhor diz, eu vos purificarei com água, e vos darei um novo espírito, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então ele está falando das águas que purificam, mas as talhas que representam a lei estavam sem água, ou seja, a lei não tem o poder da purificação. Então Jesus ordenou que enchessem as talhas com água. Agora as talhas têm água, mas a água é de Jesus. Eu vou dizer de novo, as talhas têm água, mas a água é de Jesus, dizendo que mesmo na lei, é Jesus quem tem poder de purificar.
Eu vou dizer de novo. Mesmo na lei, é Jesus quem tem o poder da purificação. E aí, o que ele fez com as águas que estavam nas talhas? Eu te pergunto. Completa para mim. O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez com as águas que estavam nas talhas? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você for lá ler com cuidado, você vai ver que ele ordenou que pegassem da água que estava nas talhas, e os serviçais foram lá com um copo, uma taça, com o cálice da nova aliança. E pegou água na talha e levou ao mestre-sala. Quando ele chegou ao mestre-sala, que ele foi beber, tinha vinho, e aquele vinho era o melhor vinho da festa até aquele momento. O mestre-sala falou, engraçado, o melhor vinho vocês deixaram para o final? Só que o mestre-sala, diz o texto, não sabia de onde vinha. Porque os serviçais tiraram das talhas água. Então não foram as talhas que se transformaram em vinho para Jesus embebedar todo mundo, mas a água que estava no copo, no cálice. Essa virou vinho na mão do mestre-sala. Mas nós estamos condicionados já a pensar por causa das pregações que foi tudo feito nas talhas. E que Jesus fez vinho para todo mundo e que virou uma grande festa. Com todo mundo enchendo a cara às custas do milagre de Jesus. São detalhes que mudam tudo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Agora, nesse texto, tem alguns segredos. E eu acho que um dos mais importantes segredos para esse tempo está nesse texto. Olha para quem está do seu lado e diga assim, o que Deus vai te revelar agora, pelo Espírito Santo, através de uma simples leitura do texto, pode mudar o destino da sua vida. Olha isso. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. O que Jesus fez? Pelo amor de Deus, cadê você? Tô calmo. Eu tomei 4 gotinhas de Rivotril antes de entrar. Preste atenção. De novo. É brincadeira, viu, Fernalta? Senão eu começo corte. Faz o corte, eu sou ligeiro. Preste atenção nisso aqui. Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então, os discípulos vão entrar no barco para ir para o outro lado, debaixo de uma ordenança de Cristo Jesus. Cutuca quem está do seu lado e diga assim, ó, eles estão debaixo de uma ordem de Deus. Porque Cristo Jesus ordenou à multidão que esperasse. Ele despediu os discípulos para voltar para despedi-los. Então os discípulos entraram no barco e foram para o outro lado. Jesus voltou para despedir da multidão. E eles estão navegando agora debaixo de uma ordenança divina. Quem está aí, diga amém. Amém. Diga para quem está do seu lado, é da mesma maneira que você deve caminhar, debaixo de uma ordenança divina. Olha para a cara dessa pessoa perto de você, vê se ela caminha debaixo da direção de Jesus. Tem cara de que caminha, dá um amém. Se não tem cara de que caminha, diga misericórdia. Que é isso? Veja, eles estão debaixo de uma ordenança de Cristo. Eu vou dizer de novo. Aqui na Reino, gente, Cristo é a nossa mensagem. Quem não gosta de ouvir falar de Jesus, tem que ir para outra igreja, que aqui nós só falamos de Jesus. Aqui é Jesus o tempo inteiro. Aqui nós pregamos a Cristo e a esse crucificado, sepultado, ressuscitado, assunto ao céu. Cristo é a nossa mensagem. Nós somos uma igreja cristocêntrica e pronto.
E não é fácil ser, não, porque nós fizemos uma conferência que chamava simplesmente Jesus. Chamamos um montão de pregadores. Fizemos um zoom com eles e falamos, tem que falar de Jesus. Chegou aqui, ninguém falou de Jesus. Porque parece fácil falar de Jesus, mas não é. Jesus é simples, mas falar sobre ele é muito complexo. Quando quem está do seu lado diz assim, ó, Jesus é simples, mas falar sobre ele é delicado. Cantar sobre Jesus é difícil, e pior de tudo, a gente quase nunca tem referências. Porque você olha para os demais ministérios para buscar uma referência. Eu assisti o culto de uma igreja famosíssima, quase 2 horas de culto, o nome de Jesus não falou nenhuma vez. Então a gente não tem muita referência. Então nós temos que caminhar em direção ao futuro sem referência nenhuma, só iluminados pelo Espírito Santo. Nós gravamos sobre o nome de Jesus aqui, a música da Aninha está batendo mais de 750 mil visualizações no YouTube, sem nenhum real de impulsionamento. Vai bater 1 milhão essa semana. Depois entra no YouTube aí, no canal da Reino Music, se inscreve lá no canal, vê o vídeo da Ana lá, curte, comenta, porque vai bater 1 milhão ainda nessa semana, em nome de Jesus. Nessa próxima semana vai bater 1 milhão. Ana Júlia está lá também, a Sarinha também. Ana Júlia com sobe aqui, Sarinha com o leão, ele é o leão. Vamos lá, preste atenção nisso aqui. Próximo verso. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Então veja, Jesus mandou os discípulos na frente, falou, vou despedir a multidão, já alcanço vocês. Saíram navegando debaixo da ordenança de Jesus. Jesus despede a multidão, em vez de ir ter com eles, vai para o monte orar. Jesus vai para um lugar mais alto orar, um lugar mais elevado orar. Cutuca quem está do seu lado e diga assim, ó, você foi chamado por Deus para ser como Jesus. Então você precisa ficar em lugares mais elevados. Sai dos lugares baixos. Vai para os lugares elevados. Orar, ter intimidade com Deus. Está conseguindo entender? Diga amém. Quem está conseguindo entender? Ó, normalmente, pastor, como é que eu sei a diferença do lugar baixo e do lugar alto? Normalmente seus amigos estão no lugar baixo. Então quando você larga eles e fica sozinho, você vai para o lugar alto. Solidão é ruim, solitude é boa. Porque é na solitude que você ganha intimidade com Ele. Quem está aí? Às vezes nós precisamos do silêncio para ouvir Deus. E com tantas vozes falando na sua cabeça, você dificilmente vai ouvi-lo. Às vezes você precisa silenciar as vozes que estão ao seu redor para que você possa ouvi-lo. Como que eu silencio? Faça como Jesus, vai para um lugar alto, onde eles não te alcancem, e ali fale com Deus. Próximo verso. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era... E aqui nós temos uma grande lição, mesmo estando debaixo de uma direção de Deus, o vento vai soprar contrário. Ah, não pegou. Era hora de falar alguma coisa, se é pelo menos um crente meia boca, tinha que abrir essa boca para... Eu vou dizer de novo, mesmo estando debaixo de uma direção de Deus, o vento vai soprar contrário. Então não tenha medo, seja forte, corajoso, valente. Olhe para quem está do seu lado, diga assim, se o vento soprar contrário, não é porque você está fora da direção de Deus. Você estando na direção de Deus, ainda assim o vento vai soprar contrário. Mas olha a bênção, Deus já está te avisando antes. Ah, não pegou. O Senhor já está te avisando, para depois você não falar que é diabo. Não, o vento sopra contrário, mesmo você estando na direção de Deus. Porque quando você vai contar a tribulação que você está vivendo, a luta que você está passando, a primeira coisa que o povo fala é que você está fora da direção. Não, nós estamos na direção. E mesmo assim o vento sopra contrário. E o vento soprando o contrário, a Bíblia diz que as ondas açoitavam o barco. No Evangelho de João, pedagogicamente, como se lê o barco? Igreja. Onde estão os discípulos? Em João, é a igreja.
Então o barco é a igreja. E veja bem, quando o vento sopra contrário, as ondas açoitam o barco, não você. De novo, quando o vento sopra contrário, as ondas açoitam, elas batem no barco. Se o barco é a igreja, você precisa estar nela. Diga por quê? Porque se você não estiver nela, vai açoitar você. Vou falar de novo. Eu estou lembrando aqui da nossa viagem para Israel, Thiago. Nós fomos navegando de Míconos até Pátimos, nos barcos com os motor forte, mas eram pequenininhos. Irmão, dá-lhe água na cara. Luquini chegou lá, chegou no barco toda maquiada, toda arrumada, né? Parecia que estava indo palestrar em Mônaco. Meia hora depois, com água na cara, salgada, pá, e pá, só açoite. Olhei para Luquini, estava parecendo um pedinte. Já era jogada lá embaixo no barco. Os meninos, as crianças, teve um, Benjamin colocou as duas mãozinhas no rosto assim, eu fui lá, pensei, Benjamin, está passando mal, Benjamin, estou orando, pastor. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Esses açoites não são brincadeira. É sério, né, Luquini? Os açoites não são... Não, Tiagão? Os açoites são fortes. Até eu estou acostumado com o mar. Irmão, foram 3 horas desse negócio. 3 horas levando água na cara o tempo todo. Não tinha um vidro, não tinha nada. Pá, pá, pá. Cheguei cheio de barrilhão preto, cheguei branco. De sal. Eu ainda tenho esse prejuízo, porque o Luquini continuou branca. Eu sou preto, cheguei branco. Era só sal. Irmãos, olha isso aqui. O vento está soprando contrário e o mar está açoitando, as ondas do mar estão açoitando o barco. Quem pegou? 25. Mas a quarta vigília da noite está de noite. Tem coisa que é só Jesus para fazer. Já soltou o barco de dia, mano. Quando ele vai para o encontro do barco, já está de noite. E sabe como é que ele vai encontrar o barco? O barco já está lá no meio do mar. Ele vai andando sobre as águas. Eu fico perguntando se fosse um crente igual você, se você ficava no barco ou pulava. Porque eles pensavam que estavam vendo um fantasma. E se você está no meio do mar, de noite, num barquinho, irmão, e aparece alguém andando sobre as águas, eu estou falando, você pula de medo. Mas aqui alguém vai descer do barco, mas não vai descer por medo, vai descer por paixão, por amor, por desejo de Jesus, por desejo de ir ao encontro dele, por um fogo que queima, que te leva até ele. Olha isso. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Vamos gritar? Ah! Isso aí parece que você ganhou um iPhone, é de medo. Faz um grito de medo aí, vamos ver. Aquele grito que você faz na montanha-russa. Vai, 1, 2, 3. Aí eles gritaram de medo. Passe, por favor. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, esse sim é um inimigo da fé. Toda vez que você põe o se, a fé faz assim, ó. Se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha aí, Pedro
está vendo. E ele está dizendo, se é o Senhor, deixa eu ir aí. Eu tenho fome de Jesus, eu tenho paixão por Jesus, eu tenho amor por Jesus, eu quero Jesus, eu quero me aproximar de Ti. Esse pessoal aqui no barco vai demorar, deixa eu ir na frente, deixa eu andar sobre as águas, deixa eu viver essa experiência sobrenatural, deixa eu te abraçar, deixa eu chegar até Ti, deixa eu te tocar. E sabe o que Jesus vai dizer para alguém que tem essa fome? Vem. Vem, se você tem essa fome, vem por cima das águas, vem no sobrenatural, vem no milagre, vem. Olha isso. E ele disse, vem. E ele disse, vem. E ele disse, vem. Olha para quem está do seu lado e diga assim, como é que está a sua fome? De Jesus. Como é que está o fogo em você por Jesus? Como que está o teu desejo de Jesus? O desejo de Pedro era tanto que Pedro desceu do barco. Eu vou dizer de novo. O desejo de Pedro era tanto que ele desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Você que está aí fora, você que está em casa, assistindo aí pela internet, escuta o que eu estou falando. Ele desceu do barco. Olha para quem está do seu lado e diga assim, a paixão por Jesus tem feito muita gente descer do barco. Porque ter paixão não é o mesmo que ter sabedoria. Ter paixão não é o mesmo que ter revelação. Ter paixão não é o mesmo que ter entendimento. Ter paixão não é o mesmo que ter experiência. Ter paixão não é o mesmo que ter maturidade. Só paixão e fogo não basta. Tem que ter fé também. Tem que ter maturidade também. Tem que ter experiência também. Tem que ter sabedoria também. Tem que ter discernimento também. E se você tiver tudo isso, a única coisa que você não vai fazer é deixar o barco. Porque o barco foi o que Deus projetou para você chegar do outro lado em segurança. Não pegou. Você pode até querer sair andando sobre as águas, mas o que Deus projetou para te levar para o outro lado foi o barco. E o barco é a igreja. Você pode até querer descer para ir andando sobre as águas, mas o que Deus projetou para te levar em segurança ao seu destino do outro lado foi a igreja. Igreja, 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 igreja. Eu sou igreja. Quando está no barco. Porque fora do barco, você é igreja solo. E eu vou te contar o que acontece com a igreja solo. Está preparado? Tem uns caras com cara de nerd. Parece teólogo reformado, me olhando com essa cara que de polimão. Ô, irmão, é o texto. É o texto, leia o texto. Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pode passar? Mas sentindo o vento forte, teve medo. E agora, cadê quem? Com quem? Ah, chegou, varão? Vejo um varão de branco. Ao seu lado. Ele achou que era ele. Medo, música de medo, varão. E sentindo o vento forte, teve. E aí quando você faz uma caminhada sola, esse é o problema, diga qual é? Que na hora do medo, quem te ajuda?
Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó. Enquanto você estava no barco, as ondas açoitavam, batiam, afligiam o barco. Mas agora que você desceu, a lapada é em você. A lapada. Ei! Eu quero ser profeta para essa nação e dizer para cada um daqueles que decidiram descer do barco que a lapada agora é em você. Prepare-se, Deus não te chamou para chegar do outro lado caminhando sobre as águas. Foi no barco, é na igreja que tudo acontece, é na igreja. Eu vou dizer quantas vezes for preciso: igreja, 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 igreja. Não dá para ter problema com a igreja, é um lugar seguro. Igreja, 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 igreja. Teve medo. E começando a ir para o fundo. Diga, começando a ir para o fundo. É um processo. Tiago, ele não afundou de uma vez. Fum. Veio a primeira lapada, ele, epa. E aí ele estava sobre o mar. Na primeira açoite que a onda deu nele, a água já cobriu o pé, mas ele continuou. Está na canela, mas eu estou rindo. Está no joelho, mas eu estou indo. Está na cintura, mas eu estou rindo, estou afundando. Quando chegou no pescoço, irmão, Senhor, salva-me! Porque é assim. Sua fome de Jesus não pode fazer você sair do plano de Deus. Vou falar de novo. A sua fome por Jesus não pode fazer você sair do plano de Deus. O seu desejo de Jesus não pode fazer você sair do plano de Deus. Essa era a hora de você falar, nem que fosse para disfarçar. Amém. Porque o cara que está fora, ele não consegue nem falar amém. Mas para disfarçar que não é com você, você tem que falar um amém. Salva-me! Veja isso, pode passar? E logo Jesus, vamos juntos comigo? Estendendo a mão. Estende aí. Segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Diga, por que ele duvidou? Porque estava sozinho. E sozinho não tem conselho. Sozinho não tem a sabedoria do que tem mais experiência. Como é importante a experiência no mar, não é? Não é mesmo, gente? Como é importante a experiência para navegar em tempestades. Mas agora ele está sozinho. Mesmo que o que levou para fora daquele barco tenham sido os sentimentos mais nobres, está errado, porque o projeto de Deus para o outro lado é o barco. Não subestime a igreja de Cristo. Não diminua a igreja de Cristo. Não desconfie da igreja de Cristo. Não coloque porquês na igreja de Cristo. É ela que vai te levar para o lugar seguro. Veja isso. Homem de pequena fé. Será que Jesus não sabia que a fé dele era pequena antes de dizer vem? Sabia ou não sabia? Então por que ele disse vem? Não, eu sei. Era Pedro. E os Pedros não aprendem se não for com a experiência. Porque os sábios, eles aprendem com os erros dos outros,
Mas o Pedro só aprende com o dele. E a igreja está cheia de Pedro. De Diná. Não tem Diná, filha de Jacó, que foi violentada porque saiu para ver as filhas da terra como viviam? Tem gente que quer ver como vive o ímpio. Nasceu na igreja, cresceu na igreja, quer ver como vive o ímpio. O ímpio vive uma desgraça de vida. Você quer saber? Não precisa nem ir lá. Eu estou te respondendo. Olha a experiência. Porque se a vida do ímpio fosse boa, Deus não aparecia até na balada para tirar eles de lá. O ímpio, irmão, quando Deus decide escolher ele, quando a graça de Deus mira nele, não tem onde ele esconder. Eu lembro, pastor Arão, que eu fiquei desviado por um tempo, mas domingo na igreja. Quem se identifica? E eu fui na balada. Pedi uma Heineken. E o garçom veio. Ele tinha um abridor, porque ela tinha uma tampinha aqui. Ele pôs o abridor para abrir, olhou para mim e falou assim: o seu lugar não é aqui. Deus tem um plano para a sua vida, volta para o lugar. Em outras palavras, lá dentro da balada, Deus usou alguém para dizer: volta para o barco. Porque quando você decidiu sair do barco, você não pensou que ia parar aqui. Você pensou que ia chegar mais rápido até Jesus. Tem tanta gente nas baladas, nesse exato momento, porque tentaram chegar a Jesus mais rápido do que e abandonaram o barco. É muita paixão, é muito fogo e pouca sabedoria, pouca experiência. Escuta a voz de quem já desceu do barco. Não desça. Vou falar de novo. Ouça a voz de quem já desceu do barco uma vez. Não desça. Olha isso, olha isso, olha isso. Pode passar? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Engraçado, Jesus não pegou Pedro e levou para a terra. Porque se ele fizesse isso, ele ia colaborar, levando Pedro para um lugar fora do plano de Deus. Jesus levou Pedro de volta para o plano de Deus. Vamos voltar para o barco. Porque lá é o seu lugar. E quando Pedro entrou no barco, foi que o vento acalmou. Porque se Jesus também acalma o vento antes dele entrar no barco, ele poderia pensar: foi bom descer do barco. Então, para que ele não tivesse dúvida que descer do barco não foi uma boa ideia, a tempestade não parou enquanto não chegou no barco. Mas aqui está a melhor palavra de Deus para a sua vida hoje. Quando você volta para o barco, tudo acalma. Estou todo arrepiado pela presença do Espírito Santo. É noite de salvação nesse lugar. E eu quero que você que tem vivido uma jornada séria dentro do barco, fique em espírito de oração agora. Porque agora é a hora de eu, tomado pelo Espírito Santo, perguntar para alguém aqui: quer voltar para o barco? Se quiser, levanta a sua mão, eu preciso te ver. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém, levanta a mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém aí no fundo, aí fora. Deus abençoe aí fora. Deus abençoe você também. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém, Deus te abençoe, Marcos. Deus te abençoe.
Tem alguém aqui que está entrando nesse barco pela primeira vez? Que hoje, pela primeira vez, está entregando a vida para Jesus? Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Oh. Reino, nós precisamos celebrar isso. Tem festa no céu agora. Pecadores em arrependimento diante de Deus. O céu está em festa. Eu quero que você levante suas duas mãos sobre a sua cabeça e aplauda Jesus e celebre a Jesus lá no alto, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você que levantou a sua mão, Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 diz assim: se alguém confessar Jesus como Senhor com a sua boca e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, esse será salvo. E se você hoje confessou Jesus como seu Senhor, crendo que Ele está vivo e não morto, eu quero que você faça uma oração comigo. Basta repetir aí onde você está. Jesus, hoje eu te faço o Senhor da minha vida. E creio que o Senhor está vivo e não morto. E eu recebo agora o dom da vida eterna, o dom do Espírito Santo e o dom celestial. Amém. Amém, reino!